Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está aqui nesse nosso evento, o ISP 5G. Na verdade, é o segundo ano que a gente realiza esse evento, é um evento que é realizado em parceria com a Huawei é a realizadora do evento e a Teletime faz a organização, e é um evento que a gente tem como propósito discutir a realidade do mercado de 5G, do mercado que está se desenvolvendo para o 5G, sob a perspectiva dos provedores de acesso regionais e locais que estão interessados em entrar e certamente vão avançar com relação a esse mercado. A gente tem uma programação simples, mas bastante rica, com um debate que acho que vai reunir aí alguns dos principais atores desse segmento de ISPs, e também a Anatel, também a Deloitte, também a Huawei contribuindo com essa discussão. Então, eu vou anunciar oportunamente os nossos participantes, mas antes disso eu queria convidar vocês para assistirem um vídeo com uma mensagem de boas-vindas que o Sam Baulchen, CEO da Huawei no Brasil, preparou para a gente, e logo em seguida também um vídeo em que a gente meio que introduz o assunto, né, traz alguns elementos, algumas referências para esse nosso debate que a gente vai ter em seguida. E aí eu monto a mesa, então eu pediria, por gentileza, para o pessoal da nossa produção soltar a nossa mensagem inicial e depois o vídeo para a gente começar o nosso debate. Por gentileza, Rubens, solta aí o vídeo para a gente. Good morning, bom dia. Welcome to 2021 ISP 5G Summit. Huawei is honored to host such outstanding event that will bring a lot of interesting discussions and insights about the new digital revolution that is about to come to Brazil that will be 5G. According to our vision, 5G will change our society, bring new solutions and capabilities to several areas such as manufacturing, logistics, mining, agriculture, ports and airport, connected cars, and so on. The applications cases are growing every day as well as the related business opportunities. Huawei is the leader in the 5G areas in terms of patents, core technologies, and commercial cases. We are totally committed to support the ISPs to deploy the best 5G technology and solutions to the Brazil market. In the same way, Huawei successfully lead in the 3G and 4G. Thanks very much for your participation and enjoy the discussion. Thank you. O Brasil está vivendo uma revolução de conectividade. A internet de alta velocidade rompeu barreiras e a banda larga chegou a todas as cidades do país. Um marco histórico, uma conquista protagonizada por provedores locais e regionais de telecomunicações. São mais de 15.600 empresas que expandiram as redes de fibra ótica por todo o território brasileiro. Em cerca de 10 anos, pequenos e médios provedores transformaram o mercado, tornaram-se relevantes e principalmente competitivos. Segundo a Anatel, operadores locais lideram a oferta de banda larga fixa em 19 estados brasileiros. Nas cidades, a representatividade dos provedores de pequeno porte é enorme, liderando a oferta de banda larga fixa em 3.467 municípios. O dado fica ainda mais surpreendente quando comparado com o desempenho das grandes empresas de telecomunicações operando no país. Hoje, as redes de fibra ótica de provedores de pequeno porte conectam cerca de 11 milhões e 200 mil lares, representando 60% do acesso nessa tecnologia. Apesar do sucesso que os pequenos provedores têm conseguido, o mercado de celular e banda larga móvel esteve distante deles. Porém, esta realidade começa a mudar em 2021. Com o edital de 5G, a Anatel abre novas oportunidades para os provedores regionais. Nas faixas de 700 MHz e de 2.3 GHz, os provedores de pequeno porte poderão oferecer serviços de 4G. Já na faixa de 3,5 GHz, estão previstos 8 blocos regionais e, pela primeira vez, pequenos e médios provedores poderão adquirir grande quantidade de espectro para 5G. Um novo mercado, um novo mundo de oportunidades se abrem aos provedores locais e regionais.
Entrar no universo 5G é o passo que falta para que empresas de telecomunicações de pequeno e médio porte provoquem uma nova revolução no mercado. As tecnologias de banda larga e as estratégias de negócios da Huawei são acessíveis a empresas de todos os perfis. Elas estão disponíveis para que provedores locais e regionais evoluam para uma nova geração de serviços. Bom, pessoal, esse vídeo trouxe aí alguns elementos que eu acho que talvez sejam interessantes para a gente analisar, principalmente com relação à capilaridade que os pequenos provedores têm e, obviamente, ao papel que eles têm nas suas comunidades e nas suas regiões. Então, certamente, durante o debate, a gente vai explorar um pouco mais esses pontos que a gente já colocou nessa introdução. Mas, compondo a nossa mesa aqui, para vocês saberem quem são os nossos convidados que estão participando conosco, a gente tem o Alexandre Lovecchio, que é CEO da SumCity, um dos grandes provedores de acesso regionais que a gente tem no Brasil, o Zé Roberto Nogueira, também CEO da Brisanet, e participou já do ano passado, da primeira edição desse evento, volta a participar conosco esse ano. A Márcia Ogawa, que é a Head de Telecom, Mídia e Tecnologia da Deloitte. A Márcia também participou o ano passado e é uma das pessoas que tem trazido aí os estudos mais interessantes com relação ao desenvolvimento das tecnologias entre esses mercados provedores. A gente tem o Carlos Lauria, que é diretor da Huawei, está aqui representando o nosso apoiador e a empresa que organizou esse evento, vai trazer a visão da Huawei com relação a isso, e obviamente o Carlos Baigorre, que é conselheiro da Anatel, foi relator do edital de 5G, então é uma das pessoas que está aí como principal porta-voz da agência hoje para falar desse mercado, para falar do desenvolvimento desse mercado. Então, antes de mais nada, bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês, desejo um bom evento a todos nós. Então, obrigado mais uma vez por estarem aqui conosco. Bom, gente, começando aqui a nossa sequência, o nosso bate-bola, né? A gente vai passar por uma primeira rodada em que o ponto que eu coloco para todos de uma maneira comum, e aí as respostas, obviamente, variam de acordo com as perspectivas, qual que é o papel dos ISPs no 5G. E eu começo com a Márcia, para você trazer a tua perspectiva, a perspectiva da Deloitte, com relação a esse tema que a gente vai abordar durante o evento. Muito obrigada. Vocês estão ouvindo e vendo a apresentação? Estamos te ouvindo, a apresentação está entrando agora em sequência. Legal. Pronto. Então, antes de mais nada, gostaria de agradecer à Teletime pela organização do evento e a oportunidade desse debate. E aproveito também para cumprimentar o conselheiro Baigorre, Lauria, José Roberto e Alexandre. É uma honra estar aqui com vocês nesse painel. O mercado de ISPs é um mercado que a gente está acompanhando de perto, né? E eu vejo com muito entusiasmo o seu crescimento e fortalecimento. Então, eu tomei a liberdade aqui de trazer rapidamente aqui umas principais números e estudos que corroboram, que explicam um pouco esse crescimento e explicam também se esse mercado vai continuar crescendo, né? Então, eu separei aqui 3 tópicos, né? Que seria a dinâmica do setor do ISPs no Brasil e fatores que influenciam o seu crescimento, né, a oportunidade da ISPs no 5G e um pouco sobre as considerações finais, né. Com relação à dinâmica do setor, né, do setor de ISPs, a Anatel publicou recentemente um relatório, né, que é acompanhamento do setor de telecom de banda larga fixa no segundo semestre de 2020, que ele relata que as prestadoras de pequeno porte, eles já assumem um protagonismo na prestação de serviços de banda larga, né, com mais de 14 milhões de acessos de banda larga no país. E isso é muito importante. Por quê? Porque estas prestadoras são aquelas que estão levando a fibra ótica pelo país. E também, em todo esse processo que está acontecendo, dessa expansão da fibra, né, que é protagonizada muito pelas prestadoras de pequeno porte, ou das ISPs, né, elas atingem regiões em que, eventualmente, as outras operadoras não estavam atingindo, né? Então, dá para ver nesse gráfico aqui à direita que existem regiões ou cidades que elas são atendidas apenas pelas PPPs, tá? 14%, ou seja, elas são atendidas por mais de um provedor, incluindo ao menos uma PPP.
Então, hoje, as ISPs, elas ocupam um espaço muito importante nesse cenário de conectividade. E o que na verdade, está atrás de tudo isso, né? E sob a ótica do investidor, a gente precisa entender se este crescimento ainda vai continuar. E eu vejo com muito otimismo todo esse processo anterior e ainda o cenário do 5G que vem pela frente, o papel que elas vão se desempenhar. Então, basicamente, são 5 fatores que elas explicam um pouco o seu crescimento, né? É o crescimento da banda larga, né? Principalmente no B2C e B2B, mudanças no modelo de negócio das operadoras, a evolução tecnológica, investimentos e processos de consolidação e a regulação atual. E eu vou passar rapidamente por alguns pontos, ilustrando através, subsidiando alguns pontos através de estudos feitos pela Deloitte. Né, para explicar esse movimento de crescimento, aí, de demanda da banda larga, nós fizemos aí, existem diversos fatores, né, da banda larga fixa, um pouco na área de entretenimento, principalmente acelerada pelo Covid, nós tivemos entretenimento, educação à distância, teletrabalho, que foram impulsionados pelo Covid-19. E vamos colocar um pouco o zoom na parte de entretenimento. Entretenimento, ainda, eles têm uma questão geracional que ela está forçando, ou que está trazendo este entretenimento mais para online. Então, nós temos aqui nesse nosso estudo alguns gráficos que ilustram, por exemplo, a geração Z, milênio, geração X e baby boomers, que a mudança, como que ele consome o entretenimento, como é que ele consome o entretenimento? E cada vez mais digital, ou seja, a geração Z hoje, ela está consumindo muito mais entretenimento da forma digital do que as gerações passadas. Então, existe uma questão geracional que está provocando essa demanda. Além disso, nós temos também um outro estudo que mostra como o Covid acelerou ainda mais estes serviços de consumo de conteúdo online. Né? Ainda, olhando ainda no mercado de entretenimento, nós temos um estudo também bastante interessante, que é o estudo do consumo de streaming. E dá para perceber que as horas gastas, ou seja, o streaming está chegando próximo, né, o consumo de horas gastas, consumindo os entretenimentos digitais, ele está, principalmente através do streaming, está se aproximando da TV linear, no Brasil. Né, e esse estudo a gente já pega também os resultados do Brasil. Além disso, onde que a banda larga ela é importante? Né? É importante também para a educação. Nós também fizemos um estudo no Brasil, na qual a gente analisa como é que as escolas estavam preparadas para conectividade, para receber conteúdo online. Então, vemos que, ao somar os investimentos públicos e privados, as regiões do Norte e Nordeste ainda são menos desfavorecidas, são mais desfavorecidas. Isso pode sinalizar uma potencial futura demanda a ser atendidas pelas próprias ASPs. Então, esta parte da educação que foi acelerada, a educação à distância, que foi acelerada pelo Covid, ainda tem um potencial enorme para ser explorada pelas ASPs. Além disso, se a gente olhar sobre a ótica de demanda das empresas, a Deloitte também fez um estudo que é chamado Advanced Wireless Adoption by Enterprise. Embora esse estudo esteja focado nas grandes corporações, ela sinaliza que existe um interesse de uma demanda de curto prazo do 5G e Wi-Fi 6 pelas grandes empresas brasileiras. E o que este gráfico mostra? Né, que também poderão existir oportunidades similares das empresas médias brasileiras que poderão ser atendidas pelas ISPs. Além disso, então, por um lado, você tem o aumento da demanda de banda larga B2B e B2C. O outro driver importante é a mudança do modelo de negócio das operadoras. A gente também fez um estudo bastante interessante, que é a Telco 2030,
que ele prevê a evolução dos modelos de negócio da telco. O que este modelo ele sinaliza, né? Então, no eixo horizontal, se a operadora ela vai dominar mais ou menos a camada de acesso, e no eixo vertical, se ela vai dominar mais ou menos a relação com o cliente. Quando a gente olha aos movimentos das grandes telcos no Brasil, principalmente na área de fibra, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, as informações que estão públicas, por exemplo, da FiBrasil, da Telefônica, né? Ela pretende ser uma rede neutra, onde que ela vai estar dominando a camada de acesso. Por exemplo, a relação com o cliente, ela deixa que um terceiro possa fazer essa parte, por exemplo, tá? E isso pode sinalizar uma potencial oportunidade de um SP, onde, por exemplo, a FiBrasil, que é da Vivo, né, onde a Vivo não atua, e poderia ser uma potencial parceira. Isso está acontecendo também com a FiberCo, a TIM, enfim, tá? Então, existem essas grandes corporações, essas grandes operadoras, elas estão passando por uma alteração no modelo de negócios. E nesta mudança de modelos de negócio, acabam surgindo também as oportunidades de colaboração também com as ASPs. Um terceiro fator que é bastante importante desta dinâmica de mercado é a evolução tecnológica e o que a gente chama da desagregação da cadeia, né? Então, as arquiteturas NFV, SDN, 5G implicam mudança estrutural da cadeia de valor de telecom, possibilitando a entrada de novos entrantes, né, novos players, através da desagregação da própria cadeia, né? Eu sempre gosto de comparar aqui de uma forma simplificada, né, que o processo que aconteceu quando a gente saiu do mainframe para o computador pessoal. É como se uma nova indústria tivesse sido criada, né, a indústria ligada ao computador pessoal foi criada, e basicamente é isso que está acontecendo devido à evolução tecnológica, devido à virtualização, isso vai acontecer essa própria desagregação, ela vai permitir com que novos players possam aparecer na cadeia. Por fim, ainda como quarto pilar, nós analisamos o mercado de M&A, os processos de consolidação. Então, aconteceram aí várias transações de M&A no mercado de ISPs, né? Então, aqui temos aqui a Sunicity, aqui presente, Alexandre aqui presente, enfim, tivemos vários desses processos ao longo dos últimos anos, e esse processo, ele se explica também por quê, né? Existe uma alta liquidez dos mercados mundiais devido aos programas de estímulo do governo. Isso se traduz em investimento seletivo em infraestrutura e tecnologia no Brasil. Então, vimos também o IPO de várias empresas de tecnologia, principalmente ligadas ao e-commerce, e essas empresas também que foram para o IPO, ligadas ao e-commerce, sobretudo potencializadas pelo processo da pandemia, elas puxam também a demanda de banda larga. Então, eu vejo esse mercado também com bastante otimismo no que se refere a como é que os investidores estão enxergando este dinamismo, né? Além disso, nós temos também, por fim, a questão da regulação. Eu não vou entrar aqui em tanto detalhe, porque eu acredito que o conselheiro Baigorre vai endereçar, mas eu gosto de ressaltar o excelente trabalho que a Anatel está fazendo, sobretudo no edital do 5G, que vai dar oportunidade para que as ESPs também possam estar participando ativamente neste setor. E por fim, quais são as oportunidades da ESPs no 5G? Então, entendendo um pouco esses 5 fatores que promovem seu crescimento, vamos analisar o cenário futuro onde tem o 5G. Onde estão as oportunidades das ESPs? Então, aquilo que eu mostrei para vocês em termos de aumento de demanda de banda larga, principalmente do B2B e B2C, onde as ESPs poderiam estar aproveitando? Logicamente, subir na cadeia de valor no atendimento a clientes finais e também empresas. Então, casas conectadas, smart cities, na cobertura 5G, FWA, Fixed Wireless Access, né, educação e saúde, são áreas em que as ISPs poderiam estar atuando também, subindo um pouco na cadeia de valor.
aproveitando a mudança do modelo de negócios nas operadoras, em que se criarão nichos para potenciais parcerias, logicamente existirão algumas que passarão a ser concorrentes, né? Mas eu vejo também muitas atuando como complemento de oferta, né? E principalmente explorando a relação com o cliente final. Então, principalmente as ISPs que têm aquela relação com o cliente final, este é o principal ativo e que poderiam ser complemento dessas grandes, eventual complemento dessas grandes operadoras, e através da diferenciação dos serviços também. E olhando a evolução tecnológica e a desagregação da cadeia de valor de telecom, a minha sugestão é que possa se alavancar novas tecnologias, até mesmo porque as ISPs não têm os legados das tecnologias anteriores, elas possam passar por uma evolução tecnológica e tecnologias mais modernas, ela explorar os novos nichos da cadeia virtualizada, explorar novas parcerias também, né? E olhando sobre a ótica de mercado de capitais, aproveitar os investimentos para capitalização e expansão, participaram do processo de consolidação, algumas consolidadas, a ser consolidadas, outras liderando consolidação. Hoje o mercado de ISPs é um mercado bastante diverso, tem diversos tamanhos de empresas, e aproveitar essa onda de investimentos diretos para poder se capitalizar e expandir, e eventualmente poder participar ativamente no leilão do 5G. E, enfim, com relação ao leilão do 5G, também aproveitar os blocos regionais, eventualmente aproveitar o mercado secundário de espectro. Então, existem inúmeras oportunidades ainda de crescimento das ISPs no ambiente do 5G, e vejo com bastante otimismo todo esse movimento. E eu gostaria também de fazer algumas considerações finais de impactos no Brasil, né? Então, o que muitas vezes as pessoas, ao olhar esse movimento, eu vejo com um movimento com muito otimismo, porque o impacto econômico que está sendo gerado é espetacular, né? Ela está promovendo a competitividade, induzindo inovação e atraindo investimentos externos. Eu vejo muito mais um movimento que aumenta o tamanho da porta, né, tamanho e atratividade do setor, do que efetivamente canibalizando ou migrando receita das grandes para pequenas. Eu vejo muito mais esse movimento que ele está aumentando a nossa porta e atraindo investimentos externos. Também eu vejo grande impacto no consumidor, principalmente na melhoria na qualidade da rede de atendimento, grande parte os serviços que estão sendo levados para ISPs é de alta qualidade, fibra de alta qualidade, mais opções para a compra, né, para o consumidor, e um mercado mais competitivo. E um impacto social enorme também, uma vez que a banda larga, ele é o alicerce para a educação digital, para a saúde, segurança pública. Além disso, existe o fomento das PMEs, principalmente regionais, nos locais onde elas estão, e criação de empregos. E é assim que eu vejo o cenário bastante otimista do que está acontecendo no mercado de ISPs. Obrigada. Obrigado, Márcia. Então, a gente volta agora para o nosso painel. Márcia, como sempre, traz uma apresentação com vários dados e elementos que a gente vai explorar, principalmente com relação à estratégia que os provedores de acesso podem utilizar daqui para frente. Então, eu pediria para o Rubens botar todos nós em quadro novamente. Pronto, já estamos todos aqui, retomando agora a nossa mesa, e eu dou sequência às nossas falas iniciais, né? Eu vou deixar, Baigorra, eu sei que no nosso script, no nosso roteiro, você estava para falar primeiro, tá? Mas eu acho que seria interessante você ouvir o que os outros vão falar antes, e daí você faz a amarração diante do que a Anatel está prevendo, tá? Então, eu vou inverter um pouco a sequência, se você não se importar, e pedir para o Alexandre, que é o nosso estreante aqui nesse nosso modelo de eventos digitais. O Alexandre ainda não tinha participado, pelo menos não conosco, né, e também chegou na SumCity há pouco mais de 3 meses, está tomando ainda pé da realidade da empresa, mas para que você colocasse, Alexandre, na tua perspectiva, qual que é o papel que o 5G talvez desempenhe
para o desenvolvimento, para o crescimento dos ISPs no futuro, se você vê uma participação importante ou se você entende que eles vão continuar atuando principalmente no segmento de fibra. Mute. Pronto, agora sim. Prazer, Samuel. Obrigado pelo convite, obrigado por participar. Samuel, Carlos Laureano, a Barrone, o Gawa, a Márcia Ogawa e o Roberto aqui. Acho um prazer estar junto com vocês aqui e poder dar um pouco de perspectiva da gente aqui na SUMICIT, falar um pouco até numa perspectiva de EB, né? Mas, colocando aqui SUMICIT, eu acho que a gente tem uma oportunidade quando a gente pensa na proposta de valor do cliente, né? A gente pode ter uma possibilidade de ampliar bastante a proposta de valor, trazer serviço de telefonia móvel, e mesmo no B2B, eu acho que a gente também pode explorar bastante o que o 5G pode trazer. Ainda tem muita aplicação para vir no final das contas. Eu acho que hoje uma grande dificuldade, talvez, ou um desafio que a gente tem é na modelagem do BP, para que as coisas parem em pé, mas a gente entende que o 5G, de fato, é uma grande oportunidade de mercado, até como a Márcia estava mencionando, tem várias frentes que a gente pode utilizar, de fato, o 5G. Então, a gente está dentro de casa, aqui, tanto o SUMICIT e, na verdade, EB, olhando como um todo essa possibilidade, fazendo bastante estudo, modelando bastante, para entender como é que a gente coloca e para em pé esse BP, mas a gente entende sim que tem bastante oportunidade, a gente está bem animado, a gente nasce, no final das contas, né, acho que todo ISP também já nasce muito inserido no 5G, pelo fato da capilaridade de tecnologia da fibra que a gente tem no Brasil, e a necessidade da fibra ótica para o 5G. No final das contas, o 5G, o enabler, é a fibra ótica e a necessidade do backbone, do backhaul, e a gente se estrutura para estar dentro do 5G. Na verdade, não tem 5G se não tiver a fibra ótica, então a gente entende que a gente está bem inserido. Agora, quando você coloca que vocês já se veem nesse contexto, a pergunta que eu te faço, que vai ser a mesma que eu vou colocar para o Zé Roberto em sequência, faz falta o 5G no portfólio hoje de um ISP? Não só especificamente do 5G, mas da banda larga móvel, né? Você entende que faz falta esse elemento dentro do portfólio de vocês? A gente está falando, acho que não só da banda larga móvel, mas também da parte da telefonia móvel, né? Acho que complementa a proposta de valor para os clientes. A gente consegue hoje trabalhar, de fato, muito bem na entrega da fibra, mas eu acho que complementa. Eu acho que é um produto que complementa e dá a maior possibilidade de a gente conseguir agregar mais valor para o cliente. Acho que a gente tem o cliente no centro e a gente quer agregar mais valor. Você tendo a telefonia móvel e tendo outras modalidades de entregar a internet, eu acho que agrega na proposta de valor. Com certeza. É assim que a gente... Sim, conclua, desculpe. Não, é isso mesmo que eu estava analisando. Então, Zé, você já atuando, a BrisaNet já atuando há mais tempo, né, no segmento de banda larga, é uma das pioneiras aí, já desde 2009, né, se não me engano. Então, como é que você vê hoje a necessidade de uma complementação como oferta de 5G para um provedor de acesso regional e local? E qual que é a perspectiva que você vê agora para a expansão desse mercado a partir do edital? Obrigado, Samuel, pela oportunidade, principalmente nesse momento que o Brasil, nessa década, está passando por uma grande transformação, trazer esse assunto para debater tanto a fibra como o 5G, de grande relevância. Bom dia a todos demais do painel, a todos que estão nos ouvindo. Samuel, o 5G vai fazer no Brasil o maior processo de inclusão digital. O Brasil, até 20 anos atrás, o interior praticamente estava desconectado de telefone. Ou seja, as pequenas cidades do interior tinham 50, 100 linhas telefônicas, por nada que pelo Nordeste, há 20, 25 anos atrás, as cidades praticamente não tinham nem linha telefônica. Até mesmo conectar a internet via linha telefônica
já foi o primeiro desafio, vencido pelos milhares e milhares de pequenos ISP que fizeram com conectividade via rádio, já resolvendo a deficiência da infraestrutura do Brasil. Então, o Brasil estava décadas e décadas atrás de países como Estados Unidos, que já tinha uma boa infraestrutura de cabo coaxial, tecnologia DOCSIS, é uma tecnologia que entrega de forma razoável, e aqui no Brasil nós não tínhamos nem como entregar internet via acesso de escada. Então, houve uma revolução gigante dos milhares de pequenos ISP, resolvemos o problema do Brasil. Essa evolução dos provedores de internet a rádio começou um processo de migração em 2011, já com a Brisnet fazendo a primeira cidade de fibra, e a partir de 2015, os pequenos provedores conectando o Brasil em todas as extremidades. É tanto que, em pleno coronavírus, não se viu tanta reclamação de conectividade, ou seja, as pessoas reclamando que estavam sem acesso à internet, Brasil afora. Então, a gente estava conectado de forma razoável. Então, essa evolução da fibra vai ser a oportunidade para fazer também a evolução do 5G. Conforme a fibra evoluiu do pequeno centro para as grandes capitais, já 10 anos no interior com fibra e agora está chegando nas capitais, a fibra vai fazer, o 5G vai fazer o mesmo. Então, o 5G vai conectar aí a outra metade da população, baixa renda, que hoje paga muito caro por conectividade, que não tem banda larga fixa, faz uma conectividade via aí pré-pago, por exemplo. Também essas 2, 3 décadas que não foi investido com capilaridade razoável no interior do país, com fibra, com backbone, então, até o serviço móvel não pode ser bem atendido no interior pelo fato de não ter as infraestruturas de backbone chegando nas pequenas cidades. Então, as torres, em suas maiorias, eram alimentadas com 4G. Então, alimentada com rádio, chegando com rádio nas torres, nessa cidade bem no interior. Então, o 5G está chegando para fazer essa parte complementar. Tanto fazer a conectividade móvel da população de renda maior, que já tem a conectividade em fibra, como também fazer a conectividade à população que está sem banda larga fixa. Por exemplo, na Anatel, conforme, até dando os parabéns também à Anatel pela oportunidade do bloco regional, essa participação aqui exatamente em função do grande trabalho da Anatel nesses últimos anos, deu oportunidade para os novos emergentes. Então, a conectividade do 5G vai permitir que os outros 49% da população que não tem banda larga fixa está conectado, mas não para atender videoaula. Ou seja, no Brasil, quando veio a pandemia, não pôde dar continuidade, não teve condições técnicas de dar continuidade às escolas continuassem, ou seja, não tinha conectividade satisfatória, em função da classe mais baixa, classe de menor poder aquisitivo, está com preparo. É impossível ter videoaula ou as pessoas assistirem vídeo de sua demanda para seu lazer via conectividade com 3G e 4G. Então, o 5G, nos primeiros 5, 6 anos, via os ISPs, vai fazer esse complementar de conectividade, mas não só as classes ABC, mas as classes mais baixas. Então, vai ser complementar, e esse vai ser o principal papel dos ISP, interiorizar a banda larga em pequena cidade, média, via 5G, com acesso direto, não FWA, acredito, mas sim acessando direto aos dispositivos que a população de baixa renda já está bem munido em função da grande exploração das redes 3G e 4G. As pessoas nem baixa renda já têm os terminais. Então, o 5G vai fazer o complementar. O maior processo do Brasil de inclusão digital vai ser o 5G, dessa forma, interiorizando. Obrigado, Samuel.
Obrigado, Zé. Eu fico sempre muito... não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse assunto, né? Felizmente, a gente tem conseguido trazer um nível de transparência e de fluidez nesse debate sobre 5G já há algum tempo. Eu acho que essa é um mérito aí de todo o processo que a gente está vivendo, e eu fico sempre muito impressionado como você tem convicção de que o 5G vai ser acessível a camadas de menor renda, vai ser acessível à população que hoje no interior não tem as mesmas condições das grandes cidades, não tem nem as condições de acesso à tecnologia, quanto não tem condições de renda que a gente tem nas grandes cidades. A gente vai explorar isso um pouquinho mais ali adiante com você, porque eu quero entender justamente do ponto de vista de negócios, como é que você faz para avançar na baixa renda. Mas agora, passando para o Lauria, o que a Huawei tem a dizer com relação ao avanço dos ISPs no 5G? A tecnologia é acessível a esse perfil de empresa? É possível chegar a empresas que não têm a estrutura técnica, financeira e operacional de grandes grupos de telecomunicações com a mesma tecnologia de 5G que vocês estão oferecendo globalmente? Obrigado, Samuel. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que estão assistindo. Vou começar já o que a gente poderia dizer. Obrigado aos ISPs, porque é uma parcela muito grande dos nossos clientes. A Huawei, como sabem, ela é dividida em 3 grandes unidades de negócio: a parte de carrier, a parte de enterprise, a parte de consumo. E a parte de enterprise, que atende os ISPs, ela é bastante produtiva, bastante, eu diria, fértil, né, para o nosso ecossistema. A Huawei, como vocês sabem, ela é uma empresa que tem a tecnologia ponta a ponta para todas as soluções necessárias, seja para as operadoras, seja para os ISPs. Nós temos um ecossistema de mais de 500 parceiros que atendem a nossa área de enterprise, incluindo aí governo, e por ter esse pé no Brasil já há 23 anos, né, nós temos aqui mais de 1.300 funcionários, mais de 15 mil funcionários indiretos, 1.300 diretos e 15 mil indiretos. A gente é uma empresa, como o nosso slogan diz, né, no Brasil e para o Brasil, né? Todos os grandes ISPs, os pequenos, nós temos nossos produtos lá instalados, e eu até, aproveitando a assistência dos ISPs, eu até pediria que valorizassem a compra no Brasil dos produtos homologados pela Anatel, porque algumas vezes esses produtos são encontrados por fiscalização e tudo, são produtos que foram importados de forma, quer dizer, foram contrabandeados, né? E isso não é bom para vocês, não é bom para o mercado, pode até haver alguma questão de segurança envolvida com os seus clientes, mas, enfim, a Huawei tem produtos, né, tem soluções para todos os tamanhos de empresa, seja um pequeno ISP até as grandes operadoras. E, com relação agora ao 5G, a Anatel está fazendo um trabalho excelente, e parabenizo em nome do conselheiro Baigorra toda a agência, porque nós vamos ter uma oferta imensa de frequências, não só dentro do leilão, no próprio leilão a gente tem 700, 2.3, 3.5, 26 GB, mas tem outras formas de frequências também sendo apresentadas, como recentemente o 6 GHz, onde a Huawei tem também produtos de Wi-Fi 6, assim como tem 5G. Está vindo aí o 4.9 GB também, que já está em consulta pública. Enfim, a Anatel tem feito o dever de casa dela, que é zelar pelo bem público, que é o espectro, né, de radiofrequências, e está fazendo isso de uma forma bastante eficiente. A gente espera realmente que esse leilão de 5G venha logo, né, para que possa deslanchar mais esse mercado. É uma quantidade muito grande de frequências, e isso vai ser bastante útil para o ecossistema como um todo, né? Além disso, além de falar do 5G, lembrando que o leilão do 5G vai trazer obrigações em 4G também, né? Então, tem uma outra parte aí que também vai movimentar esse ecossistema e ampliar as soluções para os usuários, né? E, em paralelo a isso tudo, a gente tem, como já foi mencionado aqui, os backhauls, os backbones, que também precisam ser implementados ou aumentados, né, para atender, fazer essa infraestrutura toda do 5G.
Em paralelo, para mostrar, só tentando mostrar como esse ecossistema é sofisticado, né? A gente tem serviços que podem ser prestados em redes privadas, outros podem ser prestados em redes das próprias operadoras grandes. Então, as opções são imensas, como nunca a gente teve. Então, os ISPs hoje, os pequenos provedores, assim como os grandes, né? Mas no caso aqui, eles têm essa oportunidade de fazer várias escolhas, né? E apostar ou no nicho ou numa grande cobertura, se vai ser uma rede privada ou não, se vai ser que tipo de equipamento, como complementar o que é o wireless, o que não é o wireless, você vai investir nos backbones ou nos backhauls, e ainda assim a Anatel não para, né? A gente continua discutindo, ainda em nível internacional e começando as discussões internas, de espectros futuros, né? Então, mais adiante, ainda teremos mais outras bandas a serem disponibilizadas. Então, as oportunidades nunca foram tão grandes, né? E para todas essas oportunidades, como eu já disse, a Huawei tem soluções e produtos, né, que vão certamente entrar nesse ecossistema e prover produtos de alta qualidade e preços, né, onde os ISPs poderão montar suas estratégias de negócio e determinar seus business plans. Lembrando que no 5G tem o slicing de rede, que é uma ferramenta altamente flexível, onde você pode oferecer planos para quem quer menor latência ou que não se importa com latência, ou maior banda ou menor banda, mais confiabilidade, menos confiabilidade. Então, eu acho que a gente está quase deixando de ser uma coisa digital, de ou não é, uma coisa contínua, né? Onde são tantas as opções que fica até difícil você descobrir o que você vai oferecer e como, né? Mas, certamente, seja qual for a decisão do modelo de negócio, a Huawei vai ter produtos e soluções capazes de atender a essas demandas. Agora, dando sequência à nossa rodada aqui, Baigorri, chegamos finalmente à Anatel. A Anatel, pela primeira vez, resolveu fazer um edital em que contempla, em condições de igualdade, né? Porque, claro que em outras faixas já houve ofertas de frequência para pequenos provedores, a gente lembra da faixa de 2,5 que isso aconteceu, mas agora em condições de igualdade, claro que existe uma assimetria, mas o mercado regional foi contemplado também no edital agora de 5G para todas as faixas que a gente vai ter. Que papel que vocês veem para esses operadores? Porque a gente percebe que existem dois movimentos, né? O movimento colocado pelos players que já estão atuando no mercado de fibra, que são esses que estão aqui representados no painel, e a gente tem também o outro movimento dos players que estão almejando aí desenvolver redes neutras para que, eventualmente, possam ser explorados por atuais operadores e novos operadores que venham entrar. O que vocês miraram quando vocês desenharam o edital? É nesse mercado que a gente está falando, de ISPs que a gente tem aqui representado com SunCity, com BrisaNet e com todos os outros que já avançaram aí no mercado de fibra nos últimos anos? Obrigado, Samuel. Antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, saudar a Márcia, o Alexandre, o Roberto, o Carlos Lauria, e falar, né, que, na verdade, eu fui o segundo relator do edital do 5G. O primeiro relator foi o conselheiro Vicente Aquino, e foi na relatoria dele que foi inserida essa questão dos PPPs. Então, essa foi uma bandeira defendida pelo conselheiro Vicente, que eu basicamente abracei junto com o resto do conselho diretor, e eu acho que é um grande avanço para o desenvolvimento das telecomunicações no Brasil. Bom, o que a gente mirou não foi exatamente um grupo de empresas especificamente, os que têm fibra, as torreiras que estão se colocando como potenciais redes neutras. O que a gente mirou foi basicamente a nossa função, nosso objetivo previsto na Lei Geral de Telecomunicações, que é promover o ambiente o mais competitivo possível. Então, foi justamente mirando nisso que a gente percebeu a heterogeneidade de players atuando no mercado. Conforme a Márcia colocou nos últimos anos, o que a gente percebeu foi que os PPPs, né, as empresas não associadas aos grandes grupos internacionais, se tornaram o motor do crescimento das telecomunicações no Brasil, principalmente na parte de fibra, né? Também quando a gente olha para o crescimento das redes de backhaul, a gente percebe uma participação muito importante das empresas, das provedores regionais, né?
Enfim, eu acho que a gente percebe, esse edital ele traz o reconhecimento por parte da agência da relevância desses players no mercado e criando essa janela de oportunidades para que eles participem, seja no lote nacional, que tem um lote nacional a mais do que os grandes players, né? Então a gente tem 3 grandes players, né? Uma vez que a Oi já está no processo de venda da sua unidade móvel, então a gente tem 4 lotes nacionais, além de lotes regionais. Então, eu acho que existem diversas oportunidades para os players, para os provedores regionais participarem. Podem participar por meio de consórcio, podem participar sozinhos, e, enfim, eu acho que a gente não mirou ninguém especificamente, mas a gente sabe que tem um grande potencial, um grande apetite. Isso foi um ponto colocado pela Márcia também, que é a questão do capital internacional, né, o que a gente percebe, e eu falei isso várias vezes já, com um mundo com taxas de juros muito baixas, taxas de juros negativas em algum país como a Europa e Japão, qualquer oportunidade de negócio com alguma rentabilidade e alguma segurança, ele atrai, ele é capaz de viabilizar o financiamento externo. E quando a gente olha para um mercado do tamanho do Brasil, onde o Brasil é sempre um dos primeiros early adopter em novas tecnologias e que tem um desafio muito grande em termos de conectividade, tem uma população muito grande ainda a ser conectada, você prevê, você tem rentabilidade e você tem alguma previsibilidade, né? É um setor que, sendo um PPP, a carga regulatória é significativamente menor em relação aos operadores tradicionais. Então, eu acho que a conjugação de todos esses fatores cria um ambiente muito propício para o surgimento de novos players, sejam regionais, seja nacional. Esse modelo que tem aparecido, e inclusive os players tradicionais têm apostado, que é o modelo de rede neutra, eu acho que tem um grande potencial para criar consórcios, para criar parcerias, né? Mas isso não é um impeditivo também para a participação sozinho de players regionais. Então, eu acho que existem diversas oportunidades para players regionais, seja em consórcio, seja sozinhos. Existem oportunidades para operadores de infraestrutura, como as tradicionais operadoras de torre. A gente viu a CEMIG, a American Tower comprando a CEMIG Telecom há uns 2 anos atrás. A gente viu a Copel Telecom sendo vendida agora para o fundo Bordeaux, que comprou a Sercontel. Então, você vê a Vero, a 20 Partners, conjugando uma série de ISPs no estado de Minas Gerais, agora também indo para o sul. A gente vê o Web Capital comprando a SamCity, a Mob. Então, assim, eu acho que existe um apetite muito grande por parte do mercado, uma série de oportunidades no Brasil e uma grande demanda represada, conforme o Roberto colocou, por anos de um investimento, um CAPEX em banda larga que era deficitário, né? Enfim, isso criou uma demanda muito forte, e eu acho que agora, com a tecnologia que está à disposição, né, e isso foi um ponto que me deixou bastante feliz ver o vídeo aí da Huawei, era a questão que o Carlos Lauria reforçou, é a questão de você ter equipamentos desenhados para operadores regionais. Eu lembro que na época da venda da faixa de 2.5 GHz, que foi em lotes municipais, o nosso presidente, o João Rezende, ele fez esse pedido para que fossem desenvolvidos equipamentos específicos para esses players, né? Porque, assim, se você imaginar um HLR, por exemplo, que é um equipamento que tem uma escala muito grande, para um operador que vai atuar em poucas regiões, você inviabiliza a participação dele. Então, assim, eu acho que o desenho de equipamentos que sejam aderentes a operações regionais é fundamental para viabilizar, e a Huawei está de parabéns por ter apostado nos operadores regionais, porque de fato eles são e têm sido, e espero que sejam, o motor do crescimento das telecomunicações no Brasil, principalmente no interior e nas médias cidades nos próximos anos. Mas também nas grandes cidades, com certeza, há vários operadores regionais atuando, com foco mais no mercado corporativo, mas, de fato, esses operadores são o motor das telecomunicações dos últimos 4, 5 anos. Bora aí. Legal. Na faixa nacional, que a gente pode ter
ela sendo disputada por players que não estão atuando no segmento ainda, porque lembrando que são 4 faixas nacionais, né, 4 blocos nacionais para a faixa de 3,5, você vê a possibilidade de um novo entrante, Baigorre? Você acha que essa vai ser um novo entrante operador, ou você acha que essa vai ser uma faixa que vai ser explorada por uma empresa de infraestrutura, por uma empresa para construção de uma rede neutra? Caso a Oi não participe mesmo, né? A gente sabe que, por enquanto, ela não deve participar, porque ela está nesse processo de venda, né? Mas, Bom, Samuel, eu acredito que pode ser que tenha um novo player atuando, né? A gente, assim, óbvio que na nossa função de promover a concorrência, a gente quer sempre criar espaços para que novos players entrem no mercado, seja no âmbito nacional, seja no âmbito regional. Agora, não há nenhuma garantia de que isso vai acontecer. Tanto é que é por isso que, caso esse 4º bloco não seja vendido, ele é fatiado e é vendido e colocado novamente à disposição dos que compraram, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo, o Spectrum é um ativo que tem muito valor, né? Ele é um ativo com valor bilionário, às vezes. Só que ele só tem valor na mão de um agente privado que o vai explorar, né? O Spectrum na mão do Estado que não explora não tem valor nenhum, né? Simplesmente. Então, assim, a gente não quer ficar com o Spectrum ocioso, por isso que a gente está tentando vender o máximo possível, dando preferência para novos players, né? Não preferência, mas criando a oportunidade para que novos players entrem, e caso não entrem, a gente fatia e vende para quem já está no mercado, quem já comprou os lotes de 80 MHz nas primeiras rodadas do edital. Agora, em termos de expectativa, né? A minha expectativa, eu acredito que um modelo de rede neutra faça bastante sentido, uma vez que um operador pode entrar, construir uma rede, né, e compartilhar essa rede com os demais. Uma vez que você tem um compromisso de cobertura a serem cumpridos pelos proponentes vencedores, que trazem investimentos bastante vultuosos nos próximos anos, e certamente os proponentes vencedores vão buscar formas de fazer esse investimento de forma mais eficiente. E a existência de um operador de rede neutra, construindo essa rede, compartilhando com os demais, certamente é um elemento de eficiência que pode, digamos assim, criar uma demanda por parte dos players já estabelecidos. Então, mas sem prejuízo também, eu acho que eu não vejo tanta possibilidade de entrar um player de oferta final, assim, um grande player internacional como AT&T, Vodafone, coisa desse tipo, entrar e comprar essa faixa. Pelo menos não vi nenhuma movimentação. Agora, movimentação de redes neutras, a gente tem visto diversos aí, né? Então, assim, e eu acho que redes neutras, tanto no âmbito nacional, no lote nacional, quanto no lote regional também é possível. Vai depender aí do apetite e das condições de preço que ainda estão para ser divulgadas, né? Eu acho que os preços mínimos vão, de fato, influenciar na viabilização dos planos de negócios dos potenciais interessados, seja para o lote nacional, seja para os lotes regionais. Já que você tocou nesse assunto do preço mínimo, já vou fazer essa pergunta que já fica resolvida, tá? Isso depende da análise que está sendo feita pelo Tribunal de Contas, a gente está fazendo aí a narração desse jogo, né, enquanto ele está rolando, então quem acompanha a Teletime está vendo que a gente está noticiando uma série de questões que estão sendo colocadas pelo TCU junto à Anatel, junto ao Ministério das Comunicações. Qual que é a tua perspectiva com relação a isso? A gente está muito fora do que normalmente é um processo de licitação em termos de questionamento do TCU, está mais complexo ou a coisa segue como vocês normalmente enfrentam quando tem um leilão de espectro, como foi na faixa de 700, na faixa de 2,5, enfim? Olha, Samuel, eu acho que essas interações com o Tribunal de Contas da União, seja com os ministros, seja com a unidade técnica, são sempre muito profícuos e muito desafiadores, né? No sentido de que há, não questionamentos, mas há dúvidas que precisam ser esclarecidas. A Anatel, a cada edital, a gente traz inovações, e essas inovações, naturalmente, sempre geram dúvidas e geram essas interações. Então, por exemplo, você vai lembrar no edital de 700 MHz, teve a criação da EAD, né, a entidade responsável pelo processo de migração da TV analógica para digital, e isso foi uma inovação que gerou bastante dúvidas e questionamentos por parte do tribunal. Nesse edital também, então, assim, a gente tem a EAF, que é muito parecida com a EAD, só que com um escopo de atividades significativamente maior. Isso gera todas as mesmas, traz à tona aquelas discussões, além de outras.
a questão, outra inovação que a gente tem nesse edital é a questão da existência de uma portaria de política pública muito clara, né? Nos últimos editais, assim, eu vou lembrar do edital de 2007, quando o edital do 3G, quando a Anatel começou a colocar compromissos de cobertura, um dos pontos, e o TCU sempre até na questão dos TACs, o TCU sempre apontou essa questão, que era a inexistência de uma política clara, de uma política pública clara para isso, né? Então, era como se a Anatel estivesse ocupando o espaço do Ministério das Comunicações, do Poder Executivo, e definindo por sua própria conta a política pública. E aí sempre o Tribunal de Contas cobrou do Ministério, do Poder Executivo, que houvesse uma política pública. Então, agora a gente tem uma política pública, a Anatel está executando essa política pública, então a gente começa a discutir outra coisa. Essa política pública faz sentido, não faz sentido? Esse é um ponto que o Ministério, que o Tribunal de Contas da União também tem feito questionamentos formais, tanto para a Anatel quanto ao Ministério. E a última, digamos assim, inovação que a gente tem foi o uso de uma nova ferramenta para modelagem dos preços mínimos do edital e dos compromissos de cobertura, que tradicionalmente sempre se utilizou o Excel, agora está se usando uma outra linguagem de programação que é mais eficiente para fins de processamento de todas as contas que precisam ser feitas, né? É um edital muito maior, com muito mais complexidade, com muito mais faixa de frequência, com muito mais lotes. Então, a Anatel optou por usar uma linguagem de programação chamada Python, basicamente para otimizar essas contas e fazê-las com que elas fossem, digamos assim, manipuláveis. O tamanho era o desafio em termos de processamento de dados. Então, todas essas inovações trazem naturalmente discussões, dúvidas, e a gente está interagindo com o Tribunal de Contas, com o Ministério das Comunicações, sempre de forma muito respeitosa, muito leal, e muito profícua também. Então, assim, respondendo diretamente essa pergunta, eu acho que é mais do mesmo, né? Todo edital tem esse desafio, não me surpreende, não altera meu pulso, mas, enfim, vamos continuar combatendo aí um combate e vamos certamente encontrar um ponto de convergência junto com a unidade técnica e com os ministros para que o edital possa ser publicado o mais rápido possível. Lembrando que sempre essas interações tomam tempo, né? Então, isso aí precisa ser feito dentro de um devido timing aí, que às vezes não é o timing que se espera, né? Ou que foi apregoado. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que é talvez um pouco cedo ainda de falar de prazos aqui. Mas para a gente se rodar a nossa mesa, né? Queria que o Zé Roberto e o Alexandre colocassem a sua visão com relação a um ponto que a Márcia trouxe, que eu acho que é importante. A Márcia disse o seguinte: existe uma oportunidade para que os ISPs, assim como as grandes operadoras, mas os ISPs também, transcendam a oferta de mera conectividade e passem a oferecer também serviços agregados a essa nova conectividade 5G. Vocês veem essa possibilidade? Vocês acham que existe uma demanda no mercado de cidades pequenas e médias por serviços inovadores que vão ser oferecidos em conjunto com o 5G, e vocês se veem oferecendo isso, ou vocês acham que isso tem que ser oferecido através de parceiros? Roberto e Alexandre, qual que é a visão de vocês com relação a agregar valor ao 5G e à conectividade? Samuel, o 5G vai fazer nos próximos 5, 6 anos, o papel do 5G é complementar a fibra. Qualquer ISP hoje, no seu plano de negócio, já está agregando outros produtos além de conectividade. Então, é o papel do 5G, do ISP, buscar novos serviços, não só os que já existem agora, mas olhando aí para a próxima década, vai surgir inúmeros outros serviços que nós vamos explorar em cima dessas redes que nós estamos construindo, seja ela FTTH, seja ela 5G. Eu não vejo o mercado de 5G nos próximos 5, 6 anos, mercado expressivo de IoT. 5, 6 anos, até 2025, 2026, nós vamos ter o 5G fazendo praticamente exclusivamente banda larga, e em cima dessa banda larga, outros serviços. Nós não vamos ter carro conectado ou outro dispositivo IoT. Até porque um chipset hoje de um 5G custa mais de $50. Quando se fala de IoT, tem que criar um ecossistema de dispositivo de baixo custo para conectar qualquer coisa. Então, nós não vamos ter dispositivo em larga escala nos próximos anos em 5G, é o que eu acredito. Principalmente nos ISP, quando olha para
para o interior do país, para pequenas cidades, onde pequena cidade, a maior demanda agora é banda larga e outros serviços em cima dessa banda larga. Então, não vejo com expressividade outros serviços, como, por exemplo, IoT em 5G. Isso. Mas esses outros serviços em cima da banda larga seriam o quê? Seriam serviços de conteúdo, de entretenimento, de aplicações de, sei lá, educação à distância? Que tipo de serviços em cima da banda larga que você vislumbra? É suportar, mas uma pequena cidade no interior do Brasil, se quiser implementar Smart City, vai ter que precisar do ISP local. Serviço de ensino à distância, saúde, educação. Então, são áreas que estão extremamente deficientes. Chegando na pequena cidade hoje, basicamente, ela está, mesmo com fibra chegando na cidade, as pequenas cidades, a nível de tecnologia digital, tá na idade da pedra. Não quer dizer que a fibra chegou na cidade pequena e foi implementado todos os serviços tecnológicos. Por exemplo, hoje, numa cidade de 10, 15 mil habitantes, pode ter 5 provedores com fibra, mas o médico está com um paciente lá na frente e escrevendo num bloco, não sabe se essa pessoa já esteve naquele hospital no dia anterior, que remédio pegou, ou se já passou para um outro médico, se nem continuidade não existe de acompanhamento da vida das pessoas que está passando pelo processo de atendimento, principalmente quem tem problema, que há necessidade de acompanhamento contínuo. Então, são inúmeros serviços. A Brisnet hoje tem mais de 10 serviços, além de banda larga, tem mais de 10 serviços. Nós temos o fixo, temos o móvel VMDNO, nós temos serviço de câmera, nós temos serviços corporativos, mais de uma dezena de serviços corporativos. Então, esse é o foco do ISP. Explorar os serviços já existentes, mas principalmente buscar conforme a necessidade local das pequenas cidades, que é onde está mais focados os ISP. Então, olhando para o futuro, eu vejo ainda não mercado novo, assim, além do que tem. Os serviços que existem, que são dezenas de serviços que podem ser explorados, mas que já pode ser feito agora. Produtos inovadores em 5G, nessa primeira janela de 5 anos, de cidade pequena, não vejo. Alexandre, como é que vocês na SumCity estão enxergando em termos de produtos, né? O que teria como possibilidade de produtos no 5G? Eu concordo bastante com o que o Roberto acabou de dizer. Eu acho que, em termos de produto, no curto espaço de tempo, a gente não deve mudar muito, até porque a gente depende muito da massificação das aplicações que o 5G vai trazer para o mercado. Então, tem muita coisa que o 5G vai trazer, especialmente até com um nível de latência mais baixo. Isso ajuda a gente, no final das contas, a melhorar essa experiência da internet. Porém, eu acho que as aplicações ainda precisam ser massificadas. Então, eu acho que a gente continua com o mesmo uso da internet ainda, e na medida com que os hardwares começam a ser mais massificados e a gente potencialmente possa explorar, e até a sociedade possa explorar mais isso, porque ainda tem um tema de precificação a ser desenvolvido no tempo, eu acho que a gente continua, e estou super alinhado com o que o Roberto acabou de falar, com os produtos que a gente já tem hoje de prateleira. Você enxerga o 5G como uma substituição para a fibra, por exemplo, para um modelo de FWA, que o Roberto disse que não é o foco da BrisaNet, mas como é que é no caso da SumCity? Vocês acham que é possível começar a se expandir a cobertura de rede de banda larga usando só o 5G sem a fibra na estratégia de vocês? Você me escuta? Porque eu estou com um problema de áudio aqui. Sim. Eu não estou te escutando. Agora sim. Agora sim. Você está me ouvindo? Sim, perfeito. Você ouviu a minha pergunta? Quer que eu repita? Ouvi sim. Aqui cortou. Ele está cortando aqui o áudio do meu lado. Ah, tá bom. A gente entende que hoje a capacidade de a gente fazer um home pass em fibra e versus a tecnologia do FWA, e é um tema de custo, né? Eu acho que hoje a gente é capaz de entregar a fibra numa precificação ainda bastante competitiva contra o FWA. Eu acho que aqui ainda é um tema de business plan, como é que a gente consegue massificar essa tecnologia, como é que a gente pode usar. Eu acho que tem a possibilidade sim, mas ainda
hoje quando a gente compara uma tecnologia com a outra, a gente ainda entende que a construção do Home Pass é mais viável, vamos dizer assim. Né? Acho que é um tema também de massificação. Isso não quer dizer que no futuro você não tenha uma tecnologia de FWA mais democrática, vamos dizer assim. Acho que hoje, se você for comparar o acesso por fibra e o acesso FWA em 5G, né, Zé, talvez, o Roberto talvez tenha essa conta mais precisa, mas acho que não vale a pena hoje você fazer um investimento numa rede 5G pensando em substituir a fibra, ou faz? Samuel, eu não acredito que nos próximos anos FWA venha substituir fibra. Se isso tivesse se o momento fosse há 10 anos atrás e a tecnologia tivesse já chegado no preço, já em função da escala, mais barato do que o acesso fixo em fibra, aí sim, mas hoje um ISP faz o acesso em fixa muito mais barato, e inclusive com um CAPEX de manutenção também muito mais barato. Eu acredito que nos grandes centros, a avenida que não pode mais puxar um novo cabo, está enterrado, assim, pela dificuldade de acesso, ou seja, bem pontual, sim, você vai fazer FWA em mais questões pontuais, não de forma maciça. Principalmente as pequenas cidades do país, já está com 4, 5, 6 redes já construídas em fibra, ou seja, já tem a quantidade de Home Pass muito maior do que o número de casas, ou seja, cada 5, 6 competidores, cada um fazendo de 50% a 70% de penetração de portas em relação às casas, então não tem espaço para cidades pequenas. Nas grandes cidades, sim, um grande competidor que chega no Rio ou São Paulo, eu acredito que em vários pontos vai ser difícil chegar com a fibra e o ponto a ponto aí, FWA seja a solução. Faça sentido. Márcia, você mencionou na tua apresentação também a questão do apetite do mercado investidor nesse segmento de ISP. Você listou ali uma série de operações que aconteceram já nos últimos anos. O Baigorre também mencionou isso na fala dele, né? Quer dizer, existe esse interesse crescente, né? O que você acha que vai acontecer do ponto de vista de funding dessas operações agora para o 5G? Da onde que vem esses recursos? Vem do lançamento de debêntures, como a Brisanet fez, anunciou na semana passada, né, a conclusão dessa captação, vem de um processo de IPOs, que a gente já viu também empresas como a Unifique iniciando esse processo, ou vem de private equity. Como que você acha que vai acontecer esse processo de funding do 5G, pensando no universo de operadores locais e regionais? Nós estamos acompanhando bem de perto esse mercado investidor, né, Samuel? E eu acho que vem dessas diversas origens, né? Vão existir empresas ou condições de fazer IPO, né? Já algumas empresas já estão declarando isso, a IB Capital já está falando isso, né? Preparo para IPO também. Lançamento de debêntures, private equities bastante ativos hoje, com capital nacional e com capital internacional. E basicamente o que os investidores enxergam é aquele gráfico que eu mostrei, né? O gráfico que eu mostrei com aquelas 5 principais drivers, né? Existe um mercado potencial. Hoje, a regulação, existe uma segurança jurídica decorrente da nossa regulação e ao nosso desenho como a digital está sendo construído, né? Já existe uma massa crítica local, já mais amadurecida com esses empresários. Então, o investidor vê isso com bons olhos, né? E o investidor, ele também enxerga um pouco mais o upside de como o 5G vai poder ajudar essas empresas das investidas a subir na cadeia de valor. Então, eu concordo perfeitamente com a posição do Alexandre e José Roberto, que o foco deles imediato é de expansão da rede, foco no core, na parte de infraestrutura, mas eventuais investidores, né, que venham aportar capital, eles estão enxergando não somente isso, a capacidade de fazer o upside também, né, em serviços mais rentáveis, enfim, tá? Eu acho que é isso que eu tenho enxergado e debatido com o mercado de investidores. Agora, quando a gente olha, Márcia, para o segmento financeiro, né,
a gente percebe que, com relação às grandes operadoras, eles têm um comportamento conservador para um pouco de descrédito. A gente não vê as ações das grandes operadoras se valorizando, a não ser em casos pontuais, em que tem um processo de fusão, de venda de ativos e tudo mais, mas assim, se você olhar o histórico de longo prazo, elas não estão se valorizando, pelo contrário, perderam muito valor de mercado nos últimos anos, né? E têm tido muita dificuldade justamente de capturar esse novo valor da economia digital. O que um pequeno provedor, um provedor regional, pode ter de diferente em relação a um grande que possa torná-lo mais interessante? É uma agilidade de operação, é uma simplicidade na forma de atuar que faz com que os custos e as margens sejam menores e as margens melhores? O que um pequeno provedor tem que um grande não tem? Com certeza é essa tal da agilidade, você não está preso a grandes legados, ou seja, a capacidade de investimento em novas tecnologias mais modernas, né? Ela está mais apta a receber tecnologias mais modernas, porque ela não precisa conciliar aqui com tudo em unidade, né? E o investidor olha muito a taxa de crescimento, né? Então, daqui para frente, o quanto que ela vai crescer. Regionalmente ainda ela tem muita oportunidade. Discordo um pouquinho quando, discordo não, mas assim, um pouco o ceticismo aí dos pequenos do Zé Roberto e do Alexandre em relação ao 5G, né? A gente enxerga muito bem eventual posicionamento de uma BrisaNet, de uma Subsite, fazendo um papel atuante, por exemplo, na saúde conectada, principalmente em regiões remotas, em projetos de Smart Cities. Então, tudo isso vai ajudar a dar escala também para a conectividade. Então, a empresa que nós estamos falando aí, a PPP, ela tem mais agilidade. É o similar que está acontecendo na área de tecnologia, com o boom dos investidores junto às grandes startups que viram scale-ups e que depois elas fazem IPO, né? É um pouco daquela empreendedorismo, agilidade e conhecimento do mercado e desafiar tecnologicamente, né? Então, como ela não tem legado, ela pode desafiar mais em inovação e tecnologias mais novas. Zé, eu queria que você comentasse, do ponto de vista da BrisaNet, essa questão econômica, porque assim, a gente sabe que vocês agora captaram, né, essas debêntures, a gente sabe que existe uma intenção de alguns pequenos operadores de irem para o mercado de ações com IPOs. Você entende que hoje é possível vender um pequeno operador com uma perspectiva de crescimento maior do que um grande operador tem para oferecer para o mercado econômico? Mercado financeiro, perdão. Até antes de colocar, só um ponto de observação, até para Márcia. Nós vamos explorar 5G, Márcia, sim, em cidades pequenas, mas pequenas cidades, nesse momento, não precisam conectar com 5G. Então, a prefeitura quiser fazer telemedicina, colocar uma máquina de tomografia, conectar na fibra, e lá na capital, um especialista está ali acompanhando, fazendo o diagnóstico. Ou seja, o que vai mais ser explorado no futuro, próximo, em pequenas cidades, caso tenha boa vontade do setor público, dos prefeitos, implementar equipamentos conectados em fibra, naquela pequena cidade, aquela chamada sala conectada, e remotamente ter os especialistas, que é o que mais falta em pequena cidade. Não existe especialista, muitas vezes os prefeitos até compram máquinas lá, via, de certa forma, via outras fontes de recursos, chega a máquina, custa 1 milhão, 2 milhões, mas não tem ali o operador que saiba fazer o diagnóstico depois do exame realizado. Você continua esse material para capital. Esse é o foco de telemedicina, que eu acredito que vai avançar muito em cidade pequena aí nos próximos anos. Mas a tecnologia está disponível, a fibra, ali na frente de cada um desses prédios. O que está faltando aí é uma ação aí do setor público em relação às prefeituras. E, Samuel, quanto à questão do investimento, a BrisaNet, inclusive essa captação feita agora foi para continuar expandindo de forma acelerada nossas redes de fibra ótica, aqui pelo Nordeste,
Não tem nada a ver com 5G, não foi uma captação pensando no edital. Não, a tendência foi para estado do Rio Grande do Norte, Ceará e Alagoas, construir rede de fibra ótica, expansão, mas te adianto que o maior custo das implementações de 5G é chegar com fibra em cada cidade, chegar com fibra lá no site onde vai ficar a pequena torre. Então, a infraestrutura de fibra que já está sendo realizada agora já é um pré-investimento ao 5G. O 5G para o ISP vai ser mais expressivo a partir de 23, em 22, quando a Anatel liberar o espectro em julho de 22, mas a cidade pequena não. A cidade pequena vai ser liberada no segundo semestre de 23. Então, no segundo semestre, até o segundo semestre de 23, as fibras já estão muito avançadas, não só no Nordeste, pela Brisnet e outros SP, mas em outras regiões do país. Então, o maior investimento de fibra vai acontecer até aí o final de 23. Então, a infraestrutura para o 5G está preparada em qualquer região. Então, o custo do site, lá para 2023, lá para o segundo semestre de 23, como eu já até coloquei em outros momentos em posicionamento, deve estar na ordem de R$250 mil um site, apesar de que vai ser uma alta densidade. Um site desse vai ter uma cobertura aí de 1.500 casas, 350 metros de raio, e esse é os investimentos que vai ser realizado, 5 mil habitantes. É um site para cada 5 mil habitantes. Agora, o investimento maior já está sendo realizado para fazer conectividade banda larga fixa em fibra, mas pronto para, no futuro, fazer o avanço de 5G. Então, a Brisnet vai continuar no modelo hoje, que tem aí de captação, ou seja, já alcançamos o mercado via debênture incentivada, vamos seguir no mesmo caminho, e lá para 2023 muita coisa vai mudar até lá. Até 2023, conforme o tamanho do investimento, a gente vai analisando qual o melhor caminho aí para se captar recursos. A IPO está no seu radar também? Abrir em bolsa? Tem essa possibilidade? Os investimentos no futuro, o projeto da Brisnet é de crescer de forma muito acelerada. Então, no futuro, se um modelo não for suficiente, tem que buscar outro modelo. Não tem um estudo, previsão. Nesse momento, a captação via debênture, ela vai continuar, quando for necessário. E no futuro, se tiver uma necessidade de estruturar diferente, a Brisnet é muito flexível, tá acompanhando rápido o que o mercado dita e escolhe sempre o melhor caminho. Perfeito. Na tua resposta, você já acabou respondendo um questionamento que veio aqui do nosso live espectador Fábio, que ele pergunta se o foco de vocês seria a faixa de 700 ou 3,5, mas pelo que eu entendi dos prazos que você colocou, acho que o foco de vocês está na faixa de 3,5, né? A Brisnet sempre deixou bem clara o nosso interesse para o 3,5, que é fazer o atendimento de 5G standalone, com alcance já pelos nossos testes realizado, é um alcance de 350 metros, até porque quando se fala em atender baixa renda, ou seja, a viabilidade do 5G em cidades pequenas é a partir de uma infraestrutura já realizada para atender banda larga. Senão, não tem viabilidade, não tem como você levar um backbone até uma cidade pequena, nessa cidade pequena, levar fibra até o site de uma região de baixa renda. Uma vez que esse backbone já foi construído, a infraestrutura de FTTH já foi construída, então, em cada local onde for colocar um site com um raio de 350 metros, já tem o investimento já realizado. E esse alcance de 350 metros no standalone foi o que nós fizemos realizado com êxito. O não standalone tem um alcance maior, mas o modelo que nós vamos seguir realmente é o standalone. As outras faixas de 726 GHz não estão no teu radar, você não tá olhando para elas? A gente pode sim, vamos olhar de perto, mas tem um foco. Se as energias têm que estar num ponto só, é o 3,5. Caso tiver energia sobrando um pouco, a gente vai olhar para as outras frequências, mas o foco é o 3,5. A Brisnet tem que operar 3,5. É um foco que nós temos aí. Perfeito. Já muito bem definido, muito bem já divulgado. Nós temos um foco no Nordeste, que está conectando qualquer cidade, qualquer distrito de todo o Nordeste. Alexandre,
Eu entendo que a SumCity, na verdade, essa estratégia não passa por vocês, passa pela AB Capital, né, que é a holding que, de alguma maneira, está olhando o edital de uma maneira mais ampla, mas dentro da estratégia de vocês faz mais sentido uma frequência do que outra, ou todas elas se encaixam aí no portfólio de serviços que vocês pensam em ofertar no futuro? Você tem razão, esse trabalho está sendo capitaneado pela EB, mas a gente está avaliando todas as frequências. De fato, a 3,5 eu acho que é uma frequência bem importante para a gente também, mas a gente está avaliando todas, tá? E é um trabalho que está sendo capitaneado numa perspectiva de EB para todas as suas investidas, não só SumCity. Então, mas a gente está avaliando todas as possibilidades, está vendo como é que a modelagem para em pé em todas as possibilidades. É o trabalho que a gente vem feito há algum tempo. Baigorre, a gente desde que eu já passo para você, Roberto, só um minutinho, desde que a gente começou a noticiar o edital de 5G já na sua formatação final, e principalmente depois da aprovação da Anatel, ainda ficaram algumas rebarbas, do tipo obrigatoriedade de roaming que não foi incluída, tem gente que coloca que as obrigações, as contrapartidas para a faixa 700 talvez estejam um pouco altas demais. Qual que é o nível possível de alteração do edital que se tem ainda daqui para frente? Ou agora são só discussões pontuais com o TCU com relação à precificação e contrapartidas e condicionantes, não mudam mais, ficam do jeito que está? Olha, Samuel, o processo, a minuta do edital foi aprovada pelo Conselho Diretor após o processo de consulta pública, então não há uma previsão do processo e regimental para uma nova deliberação. O que deve acontecer é, caso o Tribunal de Contas da União apresente um acórdão com determinações e recomendações de alteração de cláusulas, aí a Anatel, o Conselho Diretor, vai ter que aprovar uma nova versão do edital, observando o atendimento, o cumprimento dessa manifestação do Tribunal de Contas da União. Então, esse é o escopo de alteração ainda possível, né? É claro que eu acho que é basicamente isso. Se tiver algum erro crasso, alguma falha, algo assim, que caiba uma revisão, isso deve ser feito, mas eu vislumbro apenas alterações no edital agora à luz das determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União. Essa questão do roaming foi colocada diversas vezes, eu, enquanto relator, sempre me manifestei no sentido não de dizer que o roaming não é um problema, mas de dizer que o edital não pode ser visto como uma panaceia onde você quer resolver todos os problemas, até porque existem instrumentos regulatórios mais adequados para o endereçamento da questão do roaming, que não é o edital. Então, basicamente isso, até mesmo porque o edital, ele uma vez aprovado, publicado e posto na rua, ele não é mais alterável. Então, assim, você ter uma regulação econômica de uma relação de atacado estabelecida num edital, a chance que você tem de daqui a 20 anos essa regra estar completamente obsoleta é muito grande. Então, o importante é que regras que têm essa dinamicidade associada, como são regras de relacionamento entre operadoras, elas devem estar previstas em documentos que tenham uma maior flexibilidade, que não é o caso de um edital. Mas, enfim, basicamente, esse é a janela, as possibilidades de alterações que eu vislumbro nesse momento. Basicamente, as determinações e recomendações que vierem no acórdão do Tribunal de Contas da União. Perfeito. Roberto, você queria fazer um comentário? Só falando antes, complementando, que nós temos foco no 3,5, vamos olhar também de perto as demais, inclusive com você, aqui no seu portal, há uns meses atrás, eu até falei que caso o 700 não fosse arrematado no primeiro bloco e que viesse para a segunda rodada, onde os ISP pudessem participar, ou seja, ele fosse regional. Inclusive, até no edital está vindo, caso não for arrematado no primeiro bloco, no segundo ele é regional, dando uma oportunidade para os ISP. Mas poderia ter vindo, está vindo um pouco melhor, mas de última hora também eu sei que é muito complicado isso para a própria agência, que o compromisso
o compromisso dos 700 tem que cobrir rodovias. Ok, enquanto numa grande operadora a nível nacional, que já tem seus clientes transitando pelas rodovias, já é investimento para atender o próprio cliente. Já quando ele é para um regional, e o mesmo compromisso é de atender rodovias, nossos clientes não estão, nesse momento, transitando nas rodovias. Se o compromisso tivesse destinado mais para atender, por exemplo, localidades remotas, teria sido até melhor. Mas eu sei que não dá para fazer isso, já não dá mais, e também já estava na reta final, mas seria muito melhor, porque o regional que comprar vai ter que cobrir rodovias, mas nessas rodovias não está transitando nossos clientes, até porque nós não temos uma rede ainda bem estruturada. E, bom, esse é o comentário. Depois, se quiser, eu posso fazer um comentário também, questão do home local, se a oportunidade agora se vai ser depois. Não, sim, essa é a oportunidade. Aliás, inclusive, a gente já está entrando nos nossos 5 minutos finais, então eu vou pedir já que você faça esse último comentário e já deixa a sua mensagem final, que vai ser a rodada para todo mundo aqui, para a gente encerrar o nosso evento. Então, por gentileza, pode falar de home. Bom, então o Brasil agora vai ter 3 ou 4, conforme os resultados ou não do CAD em relação à quarta operadora, vai ter 3 ou 4 operadoras nacional, e há a possibilidade de ter 3 operadoras nacional. Então, a oportunidade para ter novos emergentes é o home local. Por exemplo, se for a ganhadora do Bloco Nordeste, nós temos que começar a implementar a rede 5G standalone numa determinada cidade. Eu não preciso de fazer home na mesma cidade, não há necessidade, porque o ISP com certeza já vai fazer a cobertura da cidade com plenitude, com 5G, já fazendo as células entrelaçadas. Já quando esse cliente vai para uma outra região, ainda não tem rede 5G. As grandes operadoras estão aí há décadas construindo rede, inclusive veio até de estatal, adquirida, mudou para concessão, então foi construindo aos poucos. Há 20 anos atrás, se metade do estado não tivesse celular, ninguém estava reclamando. Você ia ser cliente lá na capital, numa grande cidade, mas ia para a cidade pequena, não ia reclamar. O ISP não. Hoje o ISP, para montar uma operadora móvel, quando ele instalar nas primeiras 10 cidades, o cliente vai começar a ir para outras regiões e não tem. Então, vai ter a reclamação que não pode se deslocar para essas outras regiões. Então, nós estamos precisando, tudo bem que no edital agora não, mas vai correr. Nós vamos ter, na hora que voltar, quando concluir esse edital, nós vamos chamar se a presidente for ganhadora, obviamente vai chamar os outros que compraram outras regiões, e vamos trabalhar para que realmente tenha o home local, que isso possibilita de começar a construir, não dá para de um dia para outro construir todo o Nordeste, por exemplo, com 5G. Então, as pessoas têm que se deslocar e fazendo uso das redes já existentes. Então, o que nós vamos pedir é, no deslocamento, o cliente visitante tem que ter acesso às redes já existentes de 3G e 4G, que não isso é bem pago, isso é cobrado. Então, é isso que nós vamos buscar, o home entre cidades da mesma região, porque hoje nós temos a obrigação de fazer o home, temos o direito de home na outra região, que não é da concessão. O cliente BrisaNet saiu do Nordeste, foi para São Paulo, tem direito a home. Mas ele saiu do Ceará e foi para Pernambuco, não tem direito a home. É isso que nós vamos buscar logo após nessa segunda fase. Porque, não precisamos de home na mesma cidade. Nós precisamos de home na cidade vizinha, onde ainda não tem rede. E dessa forma, sim, vai surgir outras telecom móvel regional. Então, esse empecilho nós temos que resolver essa barreira na próxima oportunidade. Igual, nós vamos se encontrar lá muitas vezes para fazer isso. Obrigado pelas oportunidades até agora. Os ISP foram bem resolvidos, bem recebidos na Anatel sempre que nós procuramos. E está um bom edital, está ótimo, e foi uma grande vitória para o Brasil. Legal. Obrigado, Roberto, pela participação. Alexandre, sua mensagem final, por gentileza. Eu queria agradecer a participação, acho que foi um evento super bacana, possibilidade de aprendizado, troca de experiência, acho que foi muito bacana. Quero agradecer todo mundo, Samuel, o Carlos, o Baigorre, prazer.
Carlos Louria, também prazer, Márcia, assim, e o Roberto também, assim, sempre que possível, acho que é legal ter essa interação e poder aprender com vocês e estar junto nesse desafio aí do 5G para a população. Acho que a gente pode fazer um trabalho muito, muito diferenciado. Esse é o papel que se espera mesmo dos provedores. Legal também ter a tua participação aqui, te agradeço. Lauria, eu te passo a palavra e já com uma pergunta que chegou aqui, com relação à questão de custos do 5G para pequenos provedores. Se você tem como dar uma estimativa, né? O Zé Roberto falou, R$250 mil por célula, é mais ou menos nesse parâmetro que a Huawei trabalha, ou isso aí varia muito dependendo do tipo de rede que está se construindo, e também a tua mensagem final, obviamente. Ok. Bom, eu não sou a melhor pessoa para responder isso na Huawei, né? A gente pode fazer ser contactado por fora e tentar responder mais diretamente, mas é claro que com qualquer custo, qualquer preço, é sempre variável em função de várias formas, em função da solução necessária, né? Isso a gente pode pensar em responder o seguinte. Como resposta final, comentário final, eu só queria lembrar, a gente falou aqui algumas vezes em inclusão digital, né? E existe sempre uma imagem assim de que inclusão digital é dar telefone para pobre, né? Na verdade, o Brasil hoje precisa de uma inclusão digital muito mais forte. Se você pensar na agroindústria, por exemplo, que são empresas e empresários muito fortes, tem muito dinheiro, mas que não tem conexão. Então, o 5G ele tem vindo para isso, eu acredito que os ISPs podem fazer um papel muito importante nesse mercado. Você pegar, por exemplo, a Huawei tem projetos de agronegócio funcionando desde o ano passado, em Rio Verde, em Goiás, perto de Brasília, e tudo isso é uma parte importante do 5G, uma parte importante da inclusão digital do país como um todo. A gente tem indústria 4.0, existem indústrias que não estão em grandes centros. A Huawei tem uma fábrica toda baseada em 5G em Sorocaba, mas poderia haver em outras cidades menores, e ISPs podem ter papel em cima disso. A gente tem, já foi falado, telemedicina e tudo, mineração, portos, aeroportos, tudo isso baseado em 5G abre espaço para pequenos provedores. E para qualquer uma dessas soluções, como eu já falei, a Huawei tem produtos capazes de atender. E claro que, com base na experiência que a gente tem desses 23 anos no Brasil, a gente vai atender da melhor forma e a preços razoáveis, como já temos feito até hoje, que nos deu essa grande participação no mercado. Agradeço mais uma vez ao Samuel, agradeço aos meus colegas de painel e à audiência toda pela atenção, e fico à disposição para o que precisarem. Obrigado. Obrigado, Lauria. Obrigado pela parceria de sempre também na organização desse evento aqui. A Huawei é a viabilizadora desse encontro que a gente está fazendo. Márcia, tua mensagem final para nossos live espectadores. Qual que é a expectativa aí que vocês ficam, então, para esse ano e para o que está se desenrolando daqui para frente? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer e parabenizar aí a Teletime e a Huawei pela organização desse evento, né, parabenizar aí meus colegas de painel, conselheiro Baigorre, e o que eu estou vivenciando hoje no mercado aí de telecomunicações, mídia e tecnologia, é um momento bem peculiar, e eu vejo isso com muito otimismo, né? De fato, eu estou vendo aí um círculo virtuoso, né, acontecendo, sobretudo pelas iniciativas brilhantes aí feitas pela Anatel, pelo Ministério das Comunicações, de fomentar essa competitividade, desenhar de forma cirúrgica, né, o edital, e este movimento todo, ele está promovendo o que é importante, né, para a sociedade. Esse movimento todo está promovendo uma universalização do investimento privado, tá? Isso é muito importante no Brasil. E, sobretudo, agora, aquelas um pouco mais estruturadas, que vão ao mercado de capitais, poderão, e já estão começando a atrair investidores internacionais, é muito positivo para a sociedade, para a nossa economia. E, por fim, o impacto que estão promovendo, né, levando a conectividade e promovendo a inclusão digital. Então, parabéns, Alexandre, parabéns, Zé Roberto, pelo excelente trabalho, pelo empreendedorismo, pela inovação que vocês estão conduzindo, e vocês realmente serão um marco aí no nosso setor. Muito obrigada. Então, foi uma honra e privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço. Baigorre, então, deixando para você a responsabilidade de fazer as palavras finais aqui do nosso evento.
qual que é a sua mensagem para os nossos live espectadores, por gentileza. Bom, obrigado, Samuel, obrigado a todos que participaram do evento, que nos assistiram pela internet. Eu acho que minhas palavras finais são de incentivo à participação dos operadores, dos provedores regionais, dos pequenos, dos grandes no edital do 5G. O 5G, como foi colocado pelo Alexandre, é uma plataforma habilitadora para uma série de desenvolvimentos tecnológicos, para uma nova revolução industrial, para a inteligência artificial, enfim, é uma grande oportunidade que se apresenta para o país, e tenho certeza que os provedores regionais serão atores fundamentais e importantes na construção dessa nova realidade tecnológica para o Brasil, e por isso incentivo todos a acompanharem os debates do edital, procurarem a agência, procurarem meu gabinete sempre que quiserem, colocar os seus pontos para que a gente possa, por meio dessas reiteradas interações, melhorar a proposta e, enfim, ter um edital que alcance os objetivos do nosso país, que é levar tecnologia de ponta para todos os brasileiros, não importa se estão nas grandes cidades, nos pequenos centros, ou se estão na Amazônia, no Nordeste, no sul do país, aonde quer que estejam, todos os brasileiros e brasileiras possam contar com a tecnologia de ponta que o 5G propicia e que certamente será um alavancador do nosso desenvolvimento econômico e social. Era isso. Obrigado, Baigorre. Obrigado pela disponibilidade de sempre. Eu gosto sempre de reforçar que para a gente é muito bom poder trabalhar num ambiente tão transparente quanto é o das telecomunicações. A gente consegue ter acesso a informações, a gente tem possibilidade de fazer com que essa informação circule e que os debates aconteçam, e isso é um mérito do setor, é um mérito da Anatel também poder sempre trazer esse detalhamento, esse grau de detalhamento com relação ao trabalho que está sendo feito, e é uma coisa que a gente só tem a se orgulhar e elogiar. Agradeço mais uma vez a presença de todos os nossos debatedores aqui nessa mesa, convido desde já todos a participarem. Na semana que vem a gente vai ter um pouco mais de discussão sobre o 5G no Teletime Tech, um evento que a gente organiza, que tem um foco um pouco mais tecnológico e em estratégias de negócio, mas a gente vai tratar de alguns dos tópicos que foram colocados aqui nesse evento também, um pouco mais em profundidade, então estão todos aí convidados a visitar o nosso site para conferir a programação completa e participar do evento. E mais uma vez agradeço aí a Huawei pela parceria nesse nosso encontro, agradeço aos nossos live espectadores que nos mandaram perguntas e ficaram antenados aí conosco durante essa manhã, nossa audiência muito boa como sempre. Esse é um evento que a gente consegue perceber a importância da informação e quanto que vocês demandam esse tipo de encontro, esse tipo de discussão. É isso aí, pessoal, ficamos por aqui e voltamos em outra oportunidade. Até mais, um abraço para vocês. Transmissão